Hoje eu começo a perceber que nem tudo precisa estar completamente claro para que eu continue seguindo. Que nem todos os passos precisam ser planejados com antecedência para que façam sentido. Porque existe um caminho que se constrói enquanto eu caminho. Existe uma direção que se revela enquanto eu continuo. Entender isso traz uma tranquilidade diferente, como se eu não precisasse mais ter todas as respostas pra confiar no processo. Durante muito tempo eu tentei entender se estava fazendo as escolhas certas, se estava indo na direção certa, se tudo aquilo que eu estava vivendo realmente fazia sentido. E isso criava uma dúvida constante, uma sensação de que eu precisava ter certeza antes de continuar. Mas agora eu começo a perceber que essa certeza não vem antes, ela vem durante. Ela se constrói com o tempo, com as experiências, com cada passo dado. Eu percebo que não estou perdida, que não estou atrasada, que não estou fora do lugar. Eu estou exatamente onde preciso estar para aprender o que preciso aprender, para viver o que preciso viver. E essa percepção muda completamente a forma como eu enxergo o meu caminho. Existe uma confiança que começa a surgir quando eu aceito que não preciso controlar tudo, que posso permitir que a vida se organize enquanto eu sigo, que posso continuar mesmo sem entender todos os detalhes, porque aquilo que precisa fazer sentido vai se revelar no momento certo. Enquanto eu continuo nesse pensamento, eu sinto que algo dentro de mim se acalma, como se eu finalmente deixasse de lutar contra o processo e começasse a caminhar junto com ele, com mais leveza, com mais presença, com mais confiança. Existe um movimento acontecendo mesmo quando não é possível perceber todos os detalhes, como se cada parte estivesse se organizando silenciosamente, como se cada experiência estivesse encontrando seu lugar dentro de um processo maior que não precisa ser entendido completamente para fazer sentido. Nem tudo precisa ser resolvido agora, nem tudo precisa estar claro neste momento, porque algumas coisas só fazem sentido quando o tempo passa, quando o caminho continua, quando novas experiências se conectam com aquilo que já foi vivido. E aos poucos aquilo que parecia desconectado começa a se encaixar, aquilo que parecia confuso começa a ganhar forma, aquilo que parecia sem direção começa a mostrar um caminho. Existe uma confiança que nasce desse entendimento, uma sensação de que não é preciso forçar as coisas para que elas se organizem, porque a própria vida já está fazendo esse movimento. E essa ideia se repete, se fortalece, começa a ocupar espaço. Tudo está se encaixando, tudo está encontrando
deixa de ser apenas pensamento e passa a ser sentida, criando uma base mais estável, uma forma mais tranquila de continuar. O que antes parecia incerto começa a fazer sentido. O que antes parecia distante começa a se aproximar. O que antes parecia confuso começa a se organizar. O que antes parecia incerto começa a fazer sentido. O que antes parecia distante começa a se aproximar. O que antes parecia confuso começa a se organizar. E nesse ritmo mais leve, mais natural, mais alinhado, tudo começa a encontrar o seu lugar sem esforço. Com o tempo fica mais claro que nem tudo precisa fazer sentido de imediato, que existe uma organização acontecendo, mesmo quando não é possível enxergar tudo, como se cada parte estivesse encontrando seu lugar de forma natural, sem esforço, sem a necessidade de controle constante. Muitas vezes a tentativa de entender tudo acaba interrompendo esse fluxo, criando uma sensação de que algo está fora do lugar, quando na verdade as coisas apenas estão em processo, seguindo um ritmo que não precisa ser acelerado. Nesse novo olhar surge uma tranquilidade diferente, uma forma mais leve de acompanhar o que acontece, sem resistência, sem a necessidade de forçar respostas, apenas permitindo que o tempo revele o que precisa ser compreendido. E essa percepção se repete, se fortalece, começa a ganhar espaço. As coisas estão se organizando, as coisas estão encontrando o lugar certo, as coisas estão acontecendo no tempo certo. As coisas estão se organizando, as coisas estão encontrando o lugar certo, as coisas estão acontecendo no tempo certo. E quanto mais essa ideia permanece, mais ela se encaixa, mais ela traz estabilidade, mais ela cria uma sensação de que tudo está seguindo como deve. Aos poucos, um entendimento mais leve começa a surgir, como se não fosse mais necessário compreender tudo de imediato, como se existisse um espaço onde o caminho pudesse continuar se construindo sem a necessidade de respostas completas. E essa sensação traz uma tranquilidade diferente, uma forma mais simples de seguir, sem carregar tanta pressão. Durante muito tempo existiu a tentativa de antecipar cada passo, de prever o que viria, de garantir que tudo estivesse sob controle antes mesmo de acontecer. Mas esse movimento acabava afastando do momento presente
criando uma tensão constante que não precisava existir. Agora com mais calma surge a possibilidade de viver o que está acontecendo sem essa exigência, permitindo que o caminho se revele aos poucos, sem pressa, sem a necessidade de acelerar processos que têm o próprio tempo. Existe uma confiança que começa a se formar, não como uma certeza absoluta, mas como uma sensação de que é possível continuar, de que não é preciso entender tudo para seguir, de que cada passo pode acontecer naturalmente. E essa ideia se repete, se fortalece, começa a ocupar espaço de forma mais leve. Posso confiar no processo, posso confiar no meu caminho, posso confiar no tempo das coisas. Posso confiar no processo, posso confiar no meu caminho, posso confiar no tempo das coisas. E quanto mais essa repetição acontece, mais ela se torna natural, mais ela deixa de ser apenas pensamento e começa a se transformar em sensação real. Em algum momento, a sensação de estar atrasada pode surgir, como se tudo estivesse acontecendo em um ritmo diferente, como se existisse uma comparação silenciosa com caminhos que não são os meus. Mas aos poucos esse pensamento começa a perder força, porque existe um entendimento mais profundo de que cada história tem o seu tempo, cada caminho tem o seu ritmo, e nada precisa ser apressado para fazer sentido. Nem tudo acontece ao mesmo tempo para todas as pessoas, nem tudo segue uma ordem previsível. E isso não significa erro, não significa desvio, significa apenas que o processo é único, que cada etapa tem um propósito, que só pode ser vivido no tempo certo. Existe uma tranquilidade que começa a surgir quando essa comparação deixa de existir, quando não é mais necessário medir o próprio caminho com base em outro, quando o foco volta para aquilo que está sendo vivido agora. E essa percepção se repete, se fortalece, se torna mais natural. Não estou atrasada, não estou fora do tempo, não estou no lugar errado, não estou atrasada, não estou fora do tempo, não estou no lugar errado. E quanto mais essa ideia permanece, mais ela se encaixa, mais ela traz leveza, mais ela permite seguir com confiança, sem pressa, sem cobrança.